Bom dia, irmãos, irmãs queridas aqui presentes. Bom dia ao pessoal que nos acompanha aí pelo YouTube. Muito bom estarmos juntos em adoração. Como cantamos agora, manda, ó Senhor, ricas bênçãos, né? Esperamos no Senhor essas bênçãos. Poderia pôr o slide, ok? Como foi anunciado pela Bia, nós vamos iniciar a partir desse domingo uma nova série. Essa série será Missões Hollins. Por que esse tema de missões? Talvez muito não saiba, mas o mês de julho na Hollins é considerado um mês de missões. E por que mês de missões? O mês Hollins. Porque no mês de julho ocorreram alguns eventos especiais, como a chegada do missionário que deu início ao trabalho no Brasil no dia 15 de julho. No mês de julho também foi o falecimento desse missionário. No mês de julho também a igreja ela se tornou independente da igreja do Japão, né? Então o mês de julho é considerado, dentro da igreja Hollins, o mês de missões. E nesse mês nós vamos tratar o assunto de missões nos nossos cultos. Mas eu queria dizer que mais do que tratar o assunto de missões, porque esse mês é especial para Hollins, eu queria dizer, queridos irmãos, que missões nasceu no coração de Deus. Está aqui o nosso querido Yukio vai concordar, é isso aí, né? Junto com a Ruama. O Senhor, ele ressurgiu dos mortos, estava entre os seus discípulos, e eles estavam naquela situação, naquele período que não estavam desorientados. Ele aparece no meio deles e diz assim: paz sejam com vocês. E ele usa uma expressão que diz assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Qual é o primeiro movimento missionário? É do Pai enviando Jesus para vir até nós. Por isso a gente diz que missões nasceu no coração de Deus, que quando quis nos alcançar com o seu amor, Ele enviou o seu Filho. Por isso nós somos impulsionados pelo amor de Deus a enviar, a sair. E hoje nós queremos falar um pouco sobre esse tema de fé aquecida e despertar missionário, no sentido, deixa eu ligar aqui, no sentido agora acho que ele ligou, não está ligando, agora foi. A série anterior que nós trabalhamos aqui na igreja foi sobre o coração aquecido. E essa série nos lembrou de alguns episódios históricos, e mais do que lembrar de alguns episódios históricos, ela trouxe para mim, para você, o desafio de vivermos uma fé aquecida, de vivermos de intensidade, vivemos uma espiritualidade, não que olha para a Bíblia assim: nossa, esse Deus que está aqui na Bíblia é muito poderoso, esse Deus é tremendo, esse Deus faz coisas maravilhosas. Mas também para nós olharmos para a nossa vida e percebermos como Deus é real, como Deus faz coisas maravilhosas, como Ele vem sobre as nossas vidas e manifesta o seu amor, o seu poder nos dias de hoje, né? E nesse sentido, nós queremos trabalhar hoje fazendo uma ponte da série do coração aquecido para missões. Por isso, o tema da mensagem de hoje foi fé aquecida e despertar missionário. Qual a relação entre essas duas coisas, né? O pastor Hitoshi, que é o meu mentor pastoral, ele diz o seguinte: o Espírito Santo não nos enche para nos deixar cheios e gordinhos de Espírito Santo. O Espírito Santo sempre nos enche para realizar alguma coisa. A força do Espírito Santo sempre de impulsionar. Ele falava brincando: ele está ao nosso lado,
caminha com a gente, mas sempre nos conduzindo para alguma coisa. O Espírito Santo não vem sobre as nossas vidas para nós ficarmos, que coisa maravilhosa, que deleite tremendo, que coisa fantástica. Mas ele vem sobre as nossas vidas para nos movimentar, para nos tornar mais ativos. E é sobre isso que nós queremos conversar um pouco. E na série passada nós falamos algumas coisas sobre alguns servos do Senhor que tiveram o seu coração aquecido. Nós ouvimos histórias aqui, nós ouvimos relatos, um deles, o pastor Kengo, contou com detalhes sobre a experiência que a gente poderia dizer do coração aquecido do nosso fundador da igreja no Japão, o bispo Jude Nakata. Ele falou Nakata porque Liana estava me explicando que o ideograma pode ser lido das duas maneiras. Nós usualmente falamos nosso meio Nakata. E como foi a experiência desse homem? E aí nós vamos lembrar algumas desses episódios que marcaram esses homens. John Wesley, em Londres, Rua Aldersgate, 24 de maio de 1738, nós comentamos que foi o momento que ele descreve no seu diário que seu coração foi aquecido. Ele teve uma experiência quando ele vivenciou de forma intensa aquilo que ele conhecia da palavra, aquilo que ele acreditava, aquilo que era verdadeiro para ele. Ele teve uma experiência e aquilo modificou a sua vida. E no ministério de Wesley, a partir daí ele se torna alguém tremendamente usado por Deus. Wesley começa a evangelizar na Inglaterra. Ele é proibido de pregar nas igrejas porque a mensagem que ele estava trazendo estava causando algum constrangimento na liderança da igreja, que era uma liderança corrompida na época. A sociedade que vivia o ambiente da revolução industrial, das indústrias, das mãos de obra saindo do campo, vindo para a cidade, a indústria começando a descobrir a força do carvão mineral, então se tinha que retirar carvão. Muitos moravam no campo, passaram a vir trabalhar em minas, em subcondições, e Wesley começou a trazer algumas questões que lhe proibiram de pregar, e ele usou a máxima: o mundo é a minha paróquia. E ele começou a pregar. E diz a história que Wesley andou cerca de 400 mil quilômetros pregando. 400 mil quilômetros. Que carro que ele tinha? Um ar-condicionado de última geração, direção hidráulica, motor... Não, ele andou a cavalo. 400 mil quilômetros. Pregava em média mais ou menos 2 a 5 sermões por dia. E boa parte deles estão registrados, você pode achar na internet, sermões de Wesley. Ele conhecia línguas diferentes, né? Ele tinha o hábito de acordar muito cedo e levar. Foi o fundador da igreja metodista, da qual nossa igreja tem origem. Inflamou um avivamento posterior nos Estados Unidos, que deu origem ao movimento Holiness. Wesley, segundo historiadores não cristãos, historiadores dizem que a Inglaterra não passou por um caos na época da Revolução Industrial, como foi a Revolução Francesa, em algum sentido, devido àquilo que Deus operou através dele. A segunda figura que aparece, Jude Nakata, conforme o pastor Kengo já relatou, não vou reportar, mas ele vai para Chicago e ali no dia 21 de novembro de 1897, ele tem o seu coração aquecido, ele tem uma experiência tremenda com Deus ali. E o que modificou? Ele volta para o Japão, 2 anos depois, aliás, 13 meses depois, e inicia um trabalho de propagar essa mensagem. E há episódios fantásticos. Por exemplo, eles tiveram 2.000 noites de cultos de avivamento seguidas. Fizeram um plano de distribuição de literatura cristã por todo o Japão. E o projeto era para alguns anos e eles realizaram isso em menos tempo. Eles tiveram uma impulsão do evangelho ali
que a história nunca mais se registrou dessa maneira no Japão. Enviaram missionários posteriormente para a China, Coreia e para os próprios Estados Unidos e para o Brasil também, né? Depois nós vemos a terceira figura, Takemonobe. Não há registrado exatamente a data, mas no final de 1904, Takemonobe vai no porto se despedir de algumas famílias que estavam vindo para o Brasil, entre elas a família Tanaami, e ali ele começa a ficar inquieto, porque estavam muitos japoneses vindo para o Brasil, e a preocupação deles, quem vai falar de Jesus para eles lá? Eles estão indo para um lugar que não conhece a língua, não conhece o costume, quem vai falar de Jesus para eles? E ele começou a estar inquieto. E o relato diz que em janeiro do ano seguinte, 1925, ele tem um momento de oração em que Deus diz para ele, um momento especial de encontro pessoal com Deus, e Deus diz para ele, vai você. Ele guarda aquilo no coração durante alguns meses para que ele tivesse confirmação. Posteriormente reparte com a sua esposa e reparte com o bispo Nakada, que entende que era algo de Deus e o envia para o Brasil. 3 homens, servos do Senhor, que tiveram encontros de coração aquecido. E o que eles têm em comum? O que eles têm em comum é que aquela experiência não foi um fim em si mesmo, mas ela gerou um mover na vida deles, levaram eles a fazer alguma coisa. Se o Espírito Santo vem sobre a minha vida, a sua vida, e aquece a nossa fé, ela não faz sentido se nós não formos movidos para fazer alguma coisa. Se você diz que é um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, e você não faz nada, desculpa, você pode ser cheio de outra coisa, mas não do Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre a vida dos cristãos e sobre a vida da sua igreja para impulsionar, para fazer alguma coisa. Eu não tenho os dados exatos, mas o pastor Edmo, ele escreveu na sua monografia de formatura um trabalho de pesquisa sobre o que aconteceu na igreja de origem dele, Campo Grande, a mesma do pastor Takashi. E ele identifica ali nos finais dos anos 80, os anos 90, hoje ele diz assim, houve um grande avivamento ali na igreja. Para vocês terem uma ideia, da igreja de Campo Grande, não só dessa geração, mas da igreja de Campo Grande, nós temos mais de 20 pastores e pastoras na Hollins, e missionários, de uma igreja. Por que eu digo que houve um avivamento ali? Porque se havia milagres, havia sinais, se falava em língua, se profetizava? Sim, mas porque esse mover impulsionou homens e mulheres para ouvir a voz de Deus e se moverem. Fora isso, a igreja dessa época plantou, nós estivemos no feriado de Corpus Christi em Sapezal, interior do Mato Grosso, já indo para Rondônia. A igreja de Sapezal é plantada pela igreja de Tangará, e a igreja de Tangará foi plantada pela igreja de Campo Grande, quando adolescentes, levados pelo tio Shinobu, que a gente chama, estavam visitando de Kombi ali, saíam de Campo Grande até Tangará, não sei quanto tempo eles levavam para chegar ali, mas faziam visitas, e ali acabou se plantando uma igreja, e essa igreja plantou a igreja em Sapezal, que está olhando já para Rondônia, e tem um projeto de chegar em Rondônia, e ir mais para dentro de Rondônia, em Vilhena, Cacoal, estão mirando entrar para dentro dessa área. O mover de Deus, queridos, ele impulsiona para alguma coisa. Não há. E aqui eu coloquei, o que eles tinham em comum? Desafios, ousadia, experiências com Deus, vidas transformadas, tudo isso. Mas, principalmente, eles entenderam o conceito de missão. Homens e mulheres que são movidos pelo Espírito Santo entendem o propósito de Deus em suas vidas. Pessoas se começam a colocar na presença de Deus e perguntar o que o Senhor quer da minha vida, para que eu existo, aonde o Senhor me quer. E aqui, quando eu digo missão, não estou falando só em missionários que vão em algum lugar, porque quem entra onde você trabalha?
Quem entra na empresa que você trabalha? Né? Sei lá, eu pegar aleatório aqui, qualquer pessoa que trabalha, será que eu posso entrar ali na sua empresa e falar assim, ó, dá uma pausa aqui, ó, presidente da empresa, porque o meu pastor vai vir aqui, ele quer, todo mundo para de trabalhar, que ele quer pregar para vocês. Mas você está ali dentro, na sua jornada de trabalho, e você tem relacionamento com pessoas, e você pode falar do amor de Deus. Então, missão não tem a ver só com o ato de enviar para algum outro lugar, mas tem a ver com o propósito de Deus no lugar onde eu estou. Se eu não sou capaz de ver o propósito de Deus aonde eu estou, eu não sou capaz de ver aonde eu não consigo enxergar. C.S. Lewis tem uma frase interessante que ele diz assim: querer amar todo mundo é desculpa para não amar ninguém. Se eu não sou capaz de amar quem eu vejo, como eu vou amar a Deus que eu não vejo? João diz na primeira carta. Esse é o desafio que nós temos diante de nós. O Espírito Santo vem sobre as nossas vidas, é promessa, eu creio. Né? Eu gosto de um hino que cantava no tempo de seminário, a gente cantava muito, que diz assim: pode hoje o Pentecoste entre nós acontecer? E aí o coro dizia: fogo pentecostal vem sobre nós. Eu creio na atualidade do Pentecoste, mas não é só para mim ficar cheio e achar que tem alguma coisa. O Pentecoste ocorre na minha vida para me mover, para me impulsionar, para realizar uma obra. E eu queria ver isso no texto bíblico dessa manhã, que está em Atos capítulo 1, verso 8, conhecido de todos vocês. Vocês receberão poder. Estou lendo na nova versão transformadora, NVT, a versão clássica todos nós conhecemos da atualizada, né? Recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas na Judéia, Samaria, até os confins da terra. E aqui diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, e nos lugares mais distantes da terra. Esse texto de Atos 1:8, que fala da experiência posterior, que foi o Pentecoste, como eu disse, eu creio que todos nós podemos e devemos experimentar esse mover de Deus, nos traz algumas verdades que nos ensinam aqui nesse texto. E eu gostaria de repassar elas rapidamente. A primeira delas diz assim: o coração aquecido, nós já estudamos na série anterior, e diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. O que aquece a nossa fé, o que nos move, é o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas, nós vamos ser impulsionados, a nossa fé vai ser aquecida. Não adianta falar assim: oh, Senhor, eu quero ter uma fé mais fervorosa, eu vou me esforçar mais. Você tem que fazer seu esforço, mas é o Espírito Santo que vai mover isso na sua vida. Ele é Deus presente. Estou estudando com um irmão aqui da igreja um livro, e nós vimos nessa semana os capítulos 14 e 16 de João, e ali é muito forte a ênfase de que o Espírito Santo vem para nos lembrar, para nos fazer recordar todas as coisas que o Senhor nos ensina, para nos ajudar a caminhar. Sem Ele nós não vamos conseguir. Mas isso aqui já foi bem trabalhado na série anterior. Se você quer recordar, as mensagens estão todas separadas ali no canal de YouTube, você pode dar uma olhada, vai lá na playlist mensagens, você vai encontrar todas as mensagens separadas, né? Se quiser assistir o culto todo, também tem a playlist dos cultos. A segunda verdade que o texto vai nos colocar é que o poder se manifesta com propósito, e serão minhas testemunhas em toda parte. O Espírito Santo vem, o poder de Deus se manifesta para nos tornar pessoas capazes de testemunhar. Nota que interessante aqui nesse texto, ele não diz aqui: recebereis, serão meus pregadores, subirão no púlpito e falarão saberão pregar a palavra, conhecerão. Não, aqui diz que você vai ser testemunha. O que faz uma testemunha?
Se você for convocado, se assistiu um acidente, presenciou um acidente, você estava num carro, o carro do lado ou na frente bateu, e você é convocado para ser uma testemunha. O que você vai fazer lá? Você vai contar o que você viu, nem mais nem menos. Eu acho, sabe, doutor, que o cara... Não é o que você acha, meu filho. Você vai lá falar o que você viu. Aí vai dizer assim, não, conta o que você viu. Não, eu acho, doutor, que o freio do carro estava ruim, por isso que ele bateu. Eu acho, doutor, que o cara devia estar... Não é o que você acha, amigo. É o que você viu. Quando eu sou convocado para ser testemunha, eu conto aquilo que eu vi, aquilo que eu experimentei, aquilo que Deus tem feito na minha vida, aquilo que eu conheço de Deus, aquilo que eu vivencio de Deus, as verdades que Deus tem trabalhado na minha vida, como Deus tem sido verdadeiro e real na minha vida. Ser testemunha é falar disso. Por isso, qualquer um, no dia que aceita Jesus, já pode falar, porque conta o que Jesus fez. A pastora Liana tem dirigido, junto com alguns irmãos aqui da igreja, um grupo chamado Vida Cristã. E no final de cada bloco, em especial do primeiro bloco, tem um dia que reunimos para compartilhar, e cada uma dessas pessoas tem um intercessor. E aí nós ouvimos, eu tive o privilégio de ficar ali escutando os testemunhos das pessoas. E que coisa tremenda de ouvir como Deus tem trabalhado na sua vida, como Deus tornou real alguma coisa, como abriu o entendimento, como percebe, como Deus tem transformado as suas vidas. Essa é a questão. Eu e você somos chamados a ser testemunhas. No processo de ser testemunha, Pedro diz que nós temos que aprender, temos que estar prontos para dar razão da nossa fé. Sim, nós temos que saber explicar. Nós temos que aprender a dar conta de contar o que Jesus fez, mas também de explicar o que é a nossa fé. Por isso nós devemos estudar a palavra, devemos ter conhecimento acerca daquilo que a palavra nos ensina. O poder se manifesta com propósito. Não é um enchimento para mim sentir, uau, agora eu sou um cara cheio do Espírito Santo. O propósito nos leva a um despertar missionário. E note o seguinte, em Jerusalém, toda a Judéia, em Samaria, nos lugares mais distantes da terra. Note que aqui não começa pelos lugares mais distantes da terra, começa onde? E esses discípulos, ao receber essa palavra, eles estavam onde? Em Jerusalém. Lucas 24, 49 ou 45, diz assim, permanecei em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Eles estavam em Jerusalém. Quando o Espírito Santo vem, ele gera um propósito, ele gera um despertar, que começa onde eu e você estamos. Começa onde eu e você estamos. Se você não é capaz de ser testemunha, no meio da sua família, quando você se converte, na escola onde você estuda, no trabalho onde você está, no relacionamento de amizade que você tem no ciclo social seu, não adianta achar que você vai ser testemunha. Não, eu vou ser missionário em algum lugar. Se você não é capaz de testemunhar onde você está, dificilmente você vai testemunhar num outro lugar. Quando você está inflamado para ser testemunha em Jerusalém, você vai começar a olhar a Judéia, você vai começar a olhar a Samaria, você vai começar a olhar os confins da terra. Você vai começar a ser inflamado porque você quer levar essa mensagem que não vai te segurar mais. Mas se você está acomodado e entende só que a vida cristã é vir todo domingo aqui na igreja, fazer suas ofertas e ter um comportamento, desculpa a expressão, certinho, então você não entendeu qual é o chamado e a vocação de Deus para a nossa vida. Deus quer um pouco mais, Deus quer nos enviar, Deus quer nos despertar. A gente sempre pensa que isso é para algumas pessoas. Nem sei se deveria falar aqui, mas vou falar. Ontem à noite nós estivemos no aeroporto para orar e despedir da nossa querida Vicky e do Dai. E Geraldo. Falei para o Geraldo, é para voltar em GG. A gente pensa assim, nossa,
que legal, né? Eles são consagrados mesmo, né? Pai, Deus abençoe. Eu vou ficar aqui. Né? Nós temos a impressão de que é para alguns. Mas pare e pense um pouquinho na vida desses queridos. Onde começou isso? Quem conhece? Alguns conhecem, em especial a Vitória desde pequena. Onde começa isso? Começa no coração dela, com as pessoas novas que chegaram aqui na igreja, com as pessoas com quem ela se relacionava. Começa na sua Jerusalém. Começa a enxergar a sua Judéia. Começa a ver a sua Samaria. E aí Deus vai mostrar os confins da terra. Para ser missionário, só para ir fazer uma obra no sentido mais especial, alguns sim. Mas para ser homens e mulheres de Deus, aonde Ele quer nos colocar. Para a gente concluir, a fé aquecida e despertar missionário. A fé aquecida não é um fim em si mesmo, esse é o ponto que eu gostaria de colocar. Nós vimos uma série toda sobre a fé aquecida, e a fé aquecida vai gerar aspectos e perspectiva de transformação na nossa vida. A última ministração foi domingo passado, que a pastora Aliana trouxe. Nós pudemos orar por pessoas que querem ter uma fé mais aquecida, que querem ser reavivadas na sua fé, que querem viver mais intensamente sua relação com Jesus, que querem ter do Espírito Santo em sua vida. Nós oramos com muitas pessoas, foi um tempo especial, mas eu quero te dizer, você que veio aqui na frente, ou você que estava tudo bem, só faz sentido se for para alguma finalidade, não é apenas para você sentir, uau, foi muito legal, me senti tão bem, que bacana, estou mais leve, uau, que gostoso que foi. A fé aquecida gera propósito. Se ela te aquece, é para alguma coisa. Sempre para alguma coisa. A fé aquecida conduz ao engajamento missionário. Usa bem essa palavra, engajamento missionário. Não é que você tem que ir para missões no sentido de ir para um outro país. Estou usando aqui missionário no sentido da ação missionária da igreja, que envolve Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. A gente só olha para quem está nos confins da terra. Mas a gente não olha que quando você para no farol, vem alguém ali do lado e diz, aí tio, não sei o que, alguma coisa. Esse pode ser só Jerusalém. Você está olhando confins da terra. Quantos estão aqui que não conhecem o Senhor Jesus e precisam ouvir no seu trabalho, na sua escola, na sua família? A pergunta para mim e para você, queridos, nessa manhã, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você quer fé aquecida? Eu quero. Você busca viver uma fé aquecida? Se não, devia. Mas a pergunta que vem em seguida é, qual o propósito de Deus para a sua vida? Para que você quer uma fé aquecida? Qual a finalidade de você ter a sua vida? Aonde você vai consumir os anos da sua vida? No que você vai gastar o seu tempo? Recentemente, um dos nossos ministros decidiu tornar-se tempo integral, e o motivo que ele usou quando nós conversamos, ele disse assim, eu parei, eu não tenho muitos anos de força pela frente. E em oração eu pensei, aonde eu quero gastar esses anos? E ele falou assim, eu não quero dar os anos que sobram depois que eu terminar aquilo que eu acho que humanamente eu gostaria de fazer. Eu quero dar o tempo que eu tenho mais força. Isso não significa que você tem que deixar o seu trabalho para ser missionário. Significa qual é o propósito da sua vida, né? Desculpa de novo de fazer referência, está aqui o nosso irmão, doutor, não está aqui, eu estou confundindo, mas nós temos o irmão, não sei se está aqui, eu estou vendo, doutor Mineu, e doutor Mineu tem entrado em lugares onde nenhum de nós pode entrar.
porque ele é médico. Às vezes, Dr. Lázaro, doutora Denise visita pessoas onde nós somos proibidos de visitar como pastores. Nós precisamos de gente ali, que estão ali para fazer alguma coisa além. Propósito de Deus. E a pergunta essencial, nessa manhã, para mim e para você, é que fé aquecida e despertar missionário tem tudo a ver. E a pergunta para mim e para você é: para que eu quero uma fé aquecida? E a outra pergunta é: qual é o propósito de Deus para a minha vida? Uma ocasião, estava no Japão e estávamos num período que estávamos conversando. A nossa igreja no Japão, entre brasileiros, era uma igreja muito móvel, né? As pessoas iam e vinham, a membresia mudava muito. E com o tempo as pessoas começaram a tomar decisões de permanecer para lá. Então nós temos um monte de brasileiros que possivelmente não retornarão mais. E era uma época de conversar sobre isso. E eu me lembro de um dos retiros que eu estava pregando, e a expressão que eu usei é uma expressão que às vezes nós, junto com o pastor Ritocho, nós conversamos, e a pergunta era: quem quer enterrar os seus ossos aqui? Engraçado, eu preguei isso, um rapaz que estava lá, terminou o culto, ele disse assim: Deus me falou. Eu falei: o que Deus falou com você? Que é para mim voltar para o Brasil. Porque o propósito de Deus para mim está lá. E ele tem sido bênção onde ele está. E eu diria que ele foi usado por Deus. E realmente é de Deus essa decisão que ele tomou. Às vezes a gente humanamente enxerga um propósito. O apelo era: quem quer ficar aqui entendendo que trabalhar e viver aqui no Japão é uma decisão de propósito missionário? E ele responde: Deus está falando para mim voltar para o Brasil. Porque o propósito de Deus estava aqui, no lugar onde ele vive, na igreja onde ele serve. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Para que você quer uma fé aquecida? Para que o Espírito Santo venha sobre a vida da igreja? O que Deus quer mover em nós? Esse é o desafio. E mais do que te informar alguma coisa, o meu desejo é que você comece a orar seriamente, perguntando para Deus: qual é o teu propósito para a minha vida? Aonde o Senhor me quer? O que o Senhor quer que eu faça? Nós precisamos de pessoas, homens e mulheres, presentes em todos os segmentos da sociedade, todos eles. Homens e mulheres que gerem influência verdadeira e que sejam como nós cantamos hoje, a última música que o Leandro trouxe, que eu não conhecia, para podermos iluminar onde estivermos, ser luz onde estivermos. Que Deus possa estar te encorajando a ver uma fé aquecida, que gera propósito, que gera um despertar missionário na minha e na sua vida, e que a nossa igreja seja uma igreja tão cheia do Espírito Santo, tão cheia do poder de Deus, que ela é impulsionada por um mover missionário, para cumprir a sua missão. Deus possa te abençoar e me abençoar. Que Deus possa falar ao seu coração, como tem falado ao meu coração, quando eu estava orando sobre essa mensagem. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos
porque homens e mulheres na história da igreja tiveram experiências tremendas, foram homens e mulheres cheios do Espírito Santo, batizados com o poder do Espírito Santo, foram movidas pelo Espírito Santo, foram impulsionadas pelo teu Espírito Santo, tiveram experiências tremendas que transformaram sua vida, que levaram elas a viver uma intensidade tão grande de relacionamento com o Senhor. Mas o que a gente vê em comum nessas vidas, que foram homens e mulheres que não se conformaram, mas partiram para realizar alguma coisa, se dispuseram, ou como nós lemos em Ezequiel, se colocaram na brecha. Senhor, nós queremos ser essa igreja cheia da Tua presença, que vive uma fé aquecida, intensa, que vive a realidade do Pentecoste, que vive, Senhor, uma fé que vibra com as coisas que o Senhor faz, mas que isso não seja um fim em si mesmo, que isso possa nos mover a um despertar missionário, nos mover a realizar os propósitos, Senhor, em nossas vidas e através das nossas vidas. Obrigado, Pai. Nós oramos agradecidos, pedimos a Tua direção e a Tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Bia.